No vídeo anterior de Toph, vimos Dairon Kiba vencer um tigre siberiano em plena forma, e ele fez isso com os próprios punhos, ou seja, Kiba estava voltando para o seu auge. O objetivo disso era, se ele sequer fosse capaz de vencer aquele desafio, desafiar Garcia numa revanche estava completamente fora de cogitação. Afinal, Garcia foi aquele que quase ceifou a sua vida. E quem reduziu a importância do desafio do Tigre em comparação ao desafio de Garcia foi o próprio Otton. Segundo o chefe do Nadashinkage, havia vários humanos ainda piores e mais maldosos do que um tigre siberiano, e Garcia era um deles. Já o vídeo de hoje começa com um narrador dizendo: uma república na América do Sul, um país que é menos conhecido por seu café e esmeraldas do que pela cocaína que produz. Uma contagem rápida levaria a crer que cerca de 10% da população tem alguma participação na produção dessa droga. Entre eles está o cartel TS, uma organização que praticamente detém o monopólio de tráfico de drogas. Isso lhe permite gerar lucros líquidos de mais de 100 milhões de dólares por ano. O líder, Pablo Suban, se apresenta como um rei. Íamos para a residência de Pablo Suban e ele dizia: meu nome é Pablo Suban, Edgar C. Garcia. Sua reputação o precede até aqui. Desde o ano passado, você tem brilhado por suas vitórias sucessivas contra muitos oponentes difíceis. Um ciborgue sem emoções, que assimilou todas as técnicas de combate, sendo capaz de destruir seus oponentes um por um sem suar a camisa. Nos era mostrado vários atiradores de elite com armas de longo alcance e rifles mirados em Garcia. Já Pablo continuava dizendo enquanto fumava um charuto: dizem que aos 17 anos, sua velocidade, seu timing e seu nível técnico já são superiores aos dos melhores do mundo. Mas eu sou um dos que não acredita nisso, meu rapaz. Será que sua técnica permitirá que você se compare a esse homem? Uma porta nessa hora era aberta. Um homem contido vinha sendo levado dela. E Pablo Suban continuava: o mais temido praticante de jiu-jitsu brasileiro, aquele cujo nome faz tremer até os lutadores de luta livre, o demônio sul-americano, Hugo Rodrigues. Nos era mostrado Hugo Rodrigues preso numa camisa de força e correntes. Homens armados apontavam armas para o mesmo, e outros tiravam as amarras enquanto Pablo continuava. Mais de 60 lutas sem perder. Num segundo ele paralisa seu oponente pelo resto da vida, e no outro ele passa por um treino extenuante. Ele levou alguns oponentes ao suicídio por causa da incapacidade deles de se livrarem do medo instalado neles. Cumprindo sua pena solitária de 300 anos por assassinato na prisão de Bolivar, ele agora está entre nós, aquele a quem até o maior dos criminosos se curva. Nos era mostrado Hugo Rodrigues com um rosto com duas cicatrizes grandes e Pablo Suban continuava: deixe-me lembrá-lo de que, na tradição do Vale tudo é permitido nesta luta, incluindo cutucadas nos olhos, dedadas nos olhos. A luta só terminará quando um dos lutadores não puder mais continuar. Não haverá desistência, não aqui. E se um de vocês tentar fugir, será baleado. Garcia olhava para os atiradores, em seguida olhava para Hugo. Pablo, por sua vez, puxava um revólver e dava um tiro enquanto dizia: que a batalha comece! Garcia fazia sua guarda. Já Hugo olhava sério e entrava com um chute baixo. Garcia bloqueava, mas sua perna inchava na hora. E os espectadores comentavam: nossa, a perna do Garcia já está inchando depois de um único chute baixo, caramba! Hugo se aproximava e Garcia subia sua guarda. Em seguida recebia um soco no bloqueio que o arrastava até bater de costas para a parede. Enquanto isso, os torcedores comentavam: nossa, mas que diferença de força! Ele foi arrastado como uma bola de praia. Percebeu a distância que ele foi jogado? Garcia se esquivava de um jab, ia para as pernas e comentavam: olha lá, ele tá tentando lutar no corpo a corpo para compensar desvantagem na trocação, mas o Hugo é um monstro no jiu-jitsu. Prontamente, Hugo afundava Garcia contra o solo e voltavam a comentar: incrível, olha, ele conteve a tentativa de queda do Garcia com uma mão só, velho. Nos era mostrado Pablo, que comentava: Hugo não é apenas uma fera vulgar que depende apenas da força. Ele domina inúmeras técnicas para poder lutar em qualquer lugar. Nos era mostrado Garcia olhando para Pablo até que ele recebia uma montada e voltavam a comentar: ele passou de um joelho na barriga para uma montada completa sem nenhum problema, vocês viram isso? Olha, o Garcia agora tá preso sobre esse mamute musculoso com mais de 120 quilos. Pablo dizia: sim, e agora vem a técnica especial do Hugo.
comemoravam. Maravilha! Ele vai arrebentar o Garcia então. Hugo Rodrigues fechava seu punho, só que de repente, galera, ele começava a estapear de um lado para o outro. Os torcedores olhavam surpresos. O tempo ia passando e questionavam. Mas o que está acontecendo? Tapa? Não seria o soco no Ground Pound? Pablo sorria e comentava. Olha, ele tem força o suficiente para esmagar a própria cabeça com um único soco, mas ele acalma a si próprio com esses toquinhos aí que ele tá dando na cabeça do cara. Que loucura! É estranho, não? Hugo acertava mais um tapa e dizia: eu não tenho a intenção de te matar ou de te lesionar. Garcia ouvia aquilo e os torcedores se surpreendiam. O tempo ia passando e Hugo continuava estapeando enquanto dizia: eu só quero te deixar louco. A cena cortava para Kibo, que questionava: como é? Mas como você pode destruir alguém sem sequer machucá-lo? Olha, eu não entendo, pai. Algo assim realmente é possível? Otton colocava o dedo na testa e respondia: a parte mais delicada do ser humano está bem aqui. Na China antiga, eles costumavam ter uma técnica de interrogatório que consistia em pingar água em intervalos regulares no mesmo local. Dizem que, independentemente da força mental da pessoa, ela confessaria o crime. O motivo é que o ritmo definido oscila entre as ondas cerebrais e esmaece os limites do real e do imaginário. Isso causa anormalidades na mente. No combate, o tempo ia passando e os tapas continuavam. Enquanto Garcia começava a ver tudo girando, as palavras de Otton ecoavam. Sofrimento físico sem fim à vista. Um ritmo particular que atua na atividade do seu cérebro, criando uma confusão entre o que é real e o que é imaginário, a ponto de criar uma confusão permanente para aquele indivíduo. Um sofrimento físico sem fim. O espectador dizia preocupado: nossa, só de ver isso meu cérebro já tá virando mingau. Os tapas não param no mesmo lugar. Os tapas continuavam até que de repente Garcia olhava sério e exclamava: acabou a brincadeira. Entrávamos num flashback nessa hora, onde um senhor dizia: oh, sim, eu quero que saiba que Garcia foi treinado para resistir a qualquer tipo de técnica de tortura. Qualquer uma. Ele está acostumado a sofrer, acostumado com a dor. Nos era mostrado alguns médicos em volta. Um deles pegava o dedo de Garcia e começava a aproximar uma agulha do mesmo, enquanto o homem dizia: este é o registro de uma experiência que consistiu em inserir uma agulha sobre as unhas de Garcia. Veja o que aconteceu. Nos era mostrado a agulha sendo enfiada. Garcia sequer esboçava distúrbios emocionais ou piscava um dos olhos, e as palavras continuavam. Nem seu ritmo cardíaco, nem sua tensão vascular foram perturbados. Também não houve reação quando as unhas foram arrancadas. Arrancaram as unhas dele e ele nem ligou. Nos era mostrado Garcia sem sequer pestanejar. Já o homem que dizia continuava, enquanto a bandeira norte-americana nos era mostrada ao fundo. E ele não faria nada além de encarar. Mesmo que suas entranhas fossem removidas com uma faca, ele não faria nada. De volta ao presente, Garcia dizia: eles te chamam de demônio sul-americano. E é só disso que você é capaz? Nos era mostrado Pablo Suban olhando intrigado. Ele suava frio e Hugo decidia avançar com seu punho fechado enquanto dizia: muito bem, você pediu. Esmagarei seu crânio com um só golpe. Quando o soco se aproximava, Garcia fazia um movimento para sair do golpe enquanto erguia Hugo. O gigante golpeava o chão. Já Garcia passava as pernas no pescoço do seu oponente e exclamava: tornado de osso. Nessa hora, um tornado assustador levantando carros nos era mostrado. Em seguida, o pescoço e a perna de Hugo Rodrigues se quebrando. A cena ia agora para a casa de Iron Kiba. Lá ele dizia: o tornado de osso. Tornado é realmente a maneira apropriada de descrever aquela técnica. Pode quebrar seu pescoço e sua perna num piscar de olhos. Mas ele tinha mais. E esse mais é onde ele é mais assustador. De volta à residência de Pablo, o mesmo se levantava e dizia: bem, muito bem, Garcia. Deixe-me recompensá-lo com 10 mil dólares. Mas veja, não será 10 mil dólares em papel. Serão 10 mil dólares em balas. Garcia ouvia aquilo, só que surpreendentemente, galera, abria um sorriso. Os atiradores apontavam suas armas de alto calibre aos montes. Os espectadores bradavam matem ele. Pablo Suban sorria ao ver sua torcida apoiando sua decisão. Então ele continuava dizendo: até o grande Garcia é impotente contra metralhadoras. Uma palavra minha e sua cabeça vai explodir. Melancia caindo no chão.
nos era mostrado uma melancia destruída e Pablo continuava enquanto as armas estavam apontadas. Só há uma maneira de você manter sua vida. Proste-se aos meus pés e me dê sua lealdade eterna. Garcia sorria e Pablo Suban questionava impaciente. O que diabos é tão engraçado? Nessa hora, galera, som de helicóptero começava a ser escutado lá no fundo. Os espectadores ficavam confusos. O som começava a se aproximar cada vez mais e mais, a ponto de começar a tremer as janelas de vidro. Os atiradores olhavam confusos e Garcia dizia: o homem mais forte vem do país mais forte. Minha lealdade pertence somente aos Estados Unidos. Pablo olhava para a janela e dizia: o quê? Isso é impossível! De repente, um míssil explosivo acertava próximo da onde Pablo Suban estava. Em seguida, helicópteros de guerra eram vistos e comentavam: um helicóptero de guerra americano! É o Apache, cuidado! Soldados americanos nessa hora entravam pela janela e já chegavam eliminando os atiradores com muita facilidade. Rapidamente, a maioria dos atiradores eram abatidos. Já Pablo saía correndo pela sua mansão. Ele mostrava-se bem ferido, mas conseguia sorrir. No caminho, ele se assustava, pois via Garcia vindo na sua direção. Suban apontava um revólver e dizia: foda-se você, seu cachorrinho dos Estados Unidos! Numa velocidade absurda, antes do mesmo atirar, Garcia encurtava e aparecia na cintura de Pablo. Só que antes do mesmo ter uma reação, num piscar de olhos, Garcia estava encaixando um mata-leão e apertando. Fraco, Pablo questionava: você vai me matar? Garcia ignorava a pergunta. Continuava apertando o estrangulamento até sangue sair pela boca e narinas do seu alvo. Garcia terminava, olhava para uma câmera, levava sua mão e a destruía. Em seguida nos era mostrado aquilo sendo assistido numa gravação e Iron Kiba dizia: negociei em absoluto sigilo com alguém do governo americano para obter essa fita recente. Foi assim que os Estados Unidos conseguiram pôr um fim à operação de cocaína de Pablo Suban. Irritado, Kiba dizia: é um assassino, velho! O Garcia tá usando as artes marciais para se livrar de pessoas. Olha, sério, eu sei que as artes marciais foram criadas com o objetivo de matar, mas usá-las com esse único propósito é diferente. Otton absorvia as palavras de seu filho em silêncio. Já Kiba finalizava dizendo: vou mostrar ao Garcia que ele vai entender o que alguém que já morreu uma vez pode fazer. A cena cortava para uma academia, na própria residência de Iron Kiba. Lá Otton dizia: muito lentamente. Você vai dar 10 passos em 10 minutos. Kiba se posicionava, fazia guarda e se concentrava. Em seguida, Otton continuava dizendo: visualize a cena. Imagine-se caminhando lentamente sobre as águas. Kiba assim fazia. Colocava sua mente num lugar onde ele andava sob águas. E Kiba comentava: ô pai, sério, velho, ó, é degradante. Como esse Garcia consegue se olhar no espelho depois de fazer essas coisas? Calmamente, Otton dizia: o Garcia parece estar te incomodando. Aquele cara é um assassino. Ele usa artes marciais para matar, simples assim. Kiba dizia frustrado: tá, mas isso mancha o que me é mais querido. Isso me incomoda demais, pai. Se meu braço direito não estivesse quebrado, nossa, sério, eu iria direto para os Estados Unidos para dar a maior surra nesse cara. Otton absorvia aquilo e alertava: não, você não tem a mínima chance. Kiba mordia a língua e questionava: mordia a língua. E você acha que o Kiba tem mais chance de derrotá-lo do que eu? Enquanto o Kiba mantinha-se concentrado, Otton respondia: as chances dele de vitória são quase zero. Se ele lutasse agora, não duraria um minuto. Mas olhe para o rosto dele. Ele não está expressando nenhuma angústia. Ele está decidido. Kiba mudava de assunto questionando: ô pai, o que você sente quando mata uma pessoa? O rosto da vítima no momento da morte fica grudado na sua mente a ponto de não conseguir dormir mais? Você não deveria nem perder o apetite com isso? Como que funciona? E mesmo se alguém tivesse nervos de aço, sei lá, ele simplesmente enlouqueceria com isso de qualquer maneira? Então por que o rosto do Garcia permanece inexpressivo? Sei lá, por que ele permanece com uma expressão tão impassível quando acaba de assassinar alguém? O que acontece? Otton respondia: eu não sei. Mas sei de uma coisa, esta não é a primeira nem a segunda vez que Garcia mata alguém. De volta ao flashback, mais especificamente na mansão destruída de Pablo Suban, os atiradores mortos nos eram mostrados. Alguns espectadores eram feitos de reféns pelos militares. Já o médico norte-americano ia até Garcia, olhava sua pupila e dizia: me dê a sua mão.
Garcia se fazia e o médico dizia: Bom, seu pulso está regular. O próximo passo agora será a luta na jaula. De volta ao presente, Kibo questionava: Como é? Uma luta na jaula? Otton respondia: Sim, enquanto você estava no Templo do Dragão Negro, recebemos uma oferta. Uma proposta para uma luta de vingança contra Garcia. Foi aí que as coisas mudaram. Naquele momento, o olhar de Kiba retornou. Seu espírito e seu corpo retornaram ao que eram antes em um ritmo incrível. Nos era mostrado Kiba entrando com um chute baixo num saco de pancadas. A pancada batia seca, tremia o saco de pancadas, mas não o lançava para longe, galera. Na verdade, só fazia o mesmo ficar tremendo parado. E Otton continuava dizendo: Kiba encontrou sua razão de viver. Kiba dizia: Mas você disse há pouco que o Kiba não duraria nem um minuto com o Garcia, não disse, pai? Otton respondia: Sim, mas ainda dá tempo. Estou cuidando pessoalmente da reabilitação dele e serei o seu corner na luta. Nos era mostrado um amassado permanente no saco de pancadas. Em seguida, galera, o saco de pancadas explodia. Kiba arregalava seus olhos e Otton questionava: Você acha que ele pode perder comigo como seu corner? O narrador começava a dizer enquanto o tempo passava: Havaí, o ponto médio entre o Japão e o continente norte-americano. Nesta ilha, no meio do oceano, considerada por muitos a mais bela do mundo, acontecem combates aterrorizantes. Um paraíso de verão transformado em um caldeirão do inferno pela luta na jaula. No meio da luta, dois homens corajosos que não temem nada, nem a morte, sem regras e sem árbitro para uma luta sem limite de tempo, irão lutar. Uma luta de vale tudo puro. Era mostrado um homem grande acertando um ground pound massivo no seu oponente. O acertado sangrava até ficar inconsciente. Quando o homem grande percebia a incapacidade do seu oponente, ele comemorava e o narrador voltava a dizer: Dois homens entram, mas somente um sai andando. A cena cortava para um avião cruzando o céu em direção ao Havaí. E lá dentro o Kibo dizia: Primeira classe é incrível, Yoshi, tá vendo isso? Que da hora! E o Shiki respondia: mas nem todo mundo parece tão animado quanto você. Kiba olhava confuso e via seu pai tremendo bastante, já Kiba questionava ao lado: Bem, meu caro Miyazawa, está tudo bem? Otton respondia suando frio: Sim, eu simplesmente não me sinto confortável em um avião. Uma aeromoça se aproximava e questionava preocupada: Senhor, com licença, não se sente bem? Gostaria de beber alguma coisa para relaxar? Otton respondia envergonhado: Sim, eu gostaria de um copo de leite com proteínas, por favor, senhorita. E o Shiki queria dar risada, e Kibo dizia: é isso aí, pai. A cena cortava para o avião pousando e descendo no aeroporto. Lá, Kibo dizia bem feliz: que beleza, aqui estamos, chegamos no Havaí, velho, que legal. E o Shiki questionava: É a sua primeira vez aqui? Kibo respondia: Primeira vez? É claro! Somos tão pobres em casa que não temos dinheiro nem para ir nas fontes termais lá do Arimá. Não é mesmo, pai? Otton respondia: Não precisa mencionar isso, Kishi. A cena cortava para eles, chegando numa residência de extremo luxo. Depois nos era mostrado Kibo sentado num sofá e o rapaz dizia: Caramba, esse seu lugar aqui é incrível! Entre a praia particular nos fundos ou a academia, esse aqui é um paraíso na terra, não importa o lugar que você quiser. Ter dinheiro muda tudo, não é mesmo? Kiba respondia: É a luta livre. Consegui tudo isso graças à famosa luta livre que as pessoas menosprezam. Mas a força de um lutador é apenas uma ilusão. Na realidade, no mundo do vale tudo, onde não há mentiras, o brilho e o glamour da luta livre desaparecem. Até agora, a luta livre usava as artes marciais sem parar para se dar credibilidade. Mas agora, as artes marciais querem o mesmo reconhecimento. Então estão usando a luta livre. Estamos pagando pelos nossos erros do passado. Kiba ouvia aquilo e dizia: Tá, acho que isso não vai te atrapalhar não. Mas, Kiba, deixa eu te falar. Você não fica assustado às vezes? Kiba respondia: Claro que estou com medo. Só de ouvir o nome Garcia já tenho arrepios. Ao fechar seu punho, galera, o relógio de luxo de Iron Kiba rachava, mas ele emanava uma aura sinistra enquanto veias saltavam pelos seus braços. E ao ver aquilo, Kiba sorria e dizia: tá certo. Você tá pronto pra lutar. E dessa forma, pessoal, com uma luta incrível se aproximando, o vídeo chega ao fim.
Se vocês curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Dessa forma vocês terão acesso ao material exclusivo que não podemos postar publicamente. Kengan Ashura, Kengan Omega, Kingdom, Solo Leveling Ragnarok, Record of Ragnarok, Jornada ao Oeste, uma porrada de mangás que não podemos postar publicamente, galera, pois temos problemas com direitos autorais, está no clube de membros. E se não tiver aparecendo pra você aí do lado do botão do inscrever-se, a gente deixa o primeiro link fixado aí na descrição pra você clicar e ser redirecionado para o clube. Então confira que tá muito bacana, vale muito a pena e todo mundo tá se amarrando no que tem lá no clube de membros, tá, galera? Toda segunda-feira sai o vídeo da Jornada ao Oeste. Quinta-feira sai Kengan Omega nos capítulos atuais, os semanais. A gente já lançou tudo, então se você assinar agora, terá acesso a tudo isso. Eu garanto, tá muito bacana mesmo, tá? Não é porque é o nosso clube não, mas tô falando sério, vale a pena. Quem for membro, confirma aí, não me deixem mentir. Fora isso, galera, minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí. Eu tô indo nessa, galera, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.